Legal. E assim, Bruna, o que é o seguro de M&A? Explica para quem está ouvindo isso primeira vez. A gente tem alguns seguros de M&A que servem para proteger uma transação. Tá? Então, a gente pode depois entrar em detalhe de cada um, mas a gente tem os seguros de transferência de risco, que é o seguro, o principal, que é de Reps and Warrants, que ele cobre o passivo oculto das transações. E a gente tem os seguros que chamam Tax e Contingency Liability, que são para passivos conhecidos das transações, tá? Para passivos específicos. Então, depois a gente entra em detalhe. E aí nós temos os seguros garantia, que não são seguros de transferência de risco. Ele está transferindo o risco de crédito, seja do comprador ou do vendedor da transação. Tem um seguro que transfere o risco de crédito do vendedor. Então, caso o vendedor fique responsável por pagar alguma coisa depois da transação e ele não pague, a seguradora vai pagar e depois tem regresso e vai tentar receber do vendedor. O que acontece no momento de uma transação de M&A, ficam passivos que continuam de responsabilidade do vendedor, porque eram da gestão dele. Tá bom. Bem, Então, tem que ter alguma forma do comprador tirar esse risco dele. Algumas formas normais, fora as nossas soluções de seguro. É uma escrow account, que é uma conta onde o dinheiro fica preso pelo tempo determinado aí acordado entre comprador e vendedor, geralmente uns 5 anos, onde o vendedor deixa um dinheiro parado no banco, sob custódia do banco, e se aparecer alguma contingência que seja de responsabilidade do vendedor, vai tirando daquela conta. É um processo complicado, porque para tirar o dinheiro tem que assinar tanto o comprador quanto o vendedor. Então, não é uma coisa muito simples, não é se eu não concordar... Exato. E é uma conta cara, né? E é uma As conta taxas cara. de administração, a taxa de administração é cara, os bancos não gostam, mas não Exato. gostam muito de fazer, porque tem toda a questão de R, de quem que é a titularidade da conta. Então, porque aí quando você tem que pagar, aí você está aqui declarando titularidade do vendedor, de repente ele vira dinheiro do comprador. Então, a gente tem essa... então, os bancos não gostam de toda a burocracia da escrow. Exato. Mas todos não gostam, mas todos analisam e oferecem. Não certa oferecem, então, tem duas formas. Tem a escrow e tem o holdback, que é o pagamento diferido. Que é quando o comprador ele paga uma parte do valor da transação no D0 e retém uma parte para pagar em alguns anos. Então, e aí, ele vai, no momento desse segundo pagamento, ele vai descontar tudo aquilo que apareceu nesse período. E para isso, tem o segundo seguro garantia, que é o seguro de pagamento. Então, o comprador está pagando agora 50% do valor da transação e vai pagar daqui 4 anos os outros 50%. Qual que é a garantia que o vendedor tem que o comprador vai pagar? Então, a gente também tem uma solução de garantia para isso. Então, o vendedor paga os 50% e entrega para o comprador um seguro garantia dizendo que a seguradora garante aí que vai ter esse pagamento do restante. Esse seguro garantia, ele tá dentro do seguro de M&A ou não? Seguro de M&A é um termo genérico. Então, assim, genérico. a gente tem esses subgrupos. Então, tem os seguros de transferência de risco, que é o Reps and Warrants e o de contingência. E tem os seguros garantia, e aí é a garantia escrow, que garante o risco de crédito do vendedor. Importante que a garantia escrow a gente só tem no Brasil. Foi um produto que, inclusive, a Bruna ajudou a criar. Então, é um produto que ele é exclusivo. Tem alguns países da América Latina tentando replicar já, porque é super interessante, né? Fez tanto sentido nas operações de M&A, e tem outros países já tentando replicar. Lá na Europa, por exemplo, quando você estava, era banco, era o esquema do banco que vocês estavam falando. É banco. Legal. E aí, a solução lá na Europa, a mais usada, daí são os seguros transacionais, né? Que é o seguro de Reps and Warrants e o Contingent Tax Liability. Que aí são as duas caixinhas, né? A caixinha dos seguros garantias e a caixinha dos Transactional Risks. Entendi. Então, basicamente, pelo que eu entendi, assim, o seguro de M&A é um pacote de coberturas ali de diferentes ramos de seguro que garante ali algumas situações da negociação. Exatamente. E aí o segurado que for contratar, ele vai decidir o que for melhor. Eles são complementares. Ou é um juiz num contrato? Como que... Quer falar um pouquinho de como funciona um SPA? Vamos deixar. Não, na verdade, isso é muito na negociação do SPA, que é o contrato de compra e venda da empresa. Então, geralmente,
Então, assim, quando você está estruturando o SPA, você está estruturando a operação e o SPA, o contrato de compra e venda da empresa, você estrutura as garantias. Quais são as garantias que o vendedor vai dar? Tanto para os passivos conhecidos quanto para os passivos desconhecidos. E é aí que entram os seguros. Então, ao invés de dar uma garantia tradicional, como a Bruna comentou, fazer uma contra-escrow, fazer um pagamento diferido, outros tipos de garantia, alienação fiduciária, a gente tem fiança bancária. Fiança bancária, a gente tem diversos tipos de garantias que podem ser dadas em um M&A, existe como alternativa o seguro. E aí, no seguro, então, se eles precisam, a necessidade, né, aí você vai ver mais a necessidade da transação. Então, se tem aí um passivo... falar um pouquinho do contingent to tax liability. O contingent to tax liability é para um contingente em específico. Então, eu tenho ali um problema de tax ou um problema legal. E aquele problema específico, eu tenho uma legal opinion de um advogado falando que o risco é a chance remota, no máximo possível. Eu já ia te complementar. No máximo possível. Eu tenho ali dizendo que chance remota, no máximo possível de se concretizar, mas tenho ali a legal opinion. A seguradora compra o risco desse passivo. Então, vamos lá. Tem uma ação lá que está em arbitragem, está sendo discutida. Os advogados olharam, falaram assim, esse daqui, chance remota. Os advogados da seguradora ou... Do cliente. Do cliente. Tá bom. Advogado que analisou a transação. Tá bom. Mas o cliente, nesse caso, seria sempre o comprador. Normalmente é o comprador. Porque o risco fica pro comprador. Ele não sabe, às vezes. Ele não sabe. E aí o que é feito, tem uma diligência completa, feita com escritórios de advocacia, auditores, consultores, e levanta tudo de todas as naturezas jurídicas, enfim, ambiental, tudo. Ele vai olhar a empresa inteirinha, identificar o que tem de passivo. Então, tudo que eles encontraram de problema. Esse problema trabalhista, vocês têm um sistema de PJ que lá na frente pode dar um problema e virar uma perda. É como se fosse um inventário dos riscos ali. Exato. E aí pode acontecer desse problema específico, falar assim, não, esse problema está travando a operação, eu preciso tirar esse problema da transação, porque senão a gente não vai conseguir fechar o deal. O que eu faço? Compro um seguro, a seguradora vai assegurar que está lá, esse problema já está inclusive sendo discutido na arbitragem, esse tema, mas aqui o cliente tem muitas chances de ganhar, a seguradora topa o risco, ela compra o risco, você vai pagar o prêmio por aquele risco específico, e se perder a ação lá, quem é a seguradora que paga. Vendedor sai da jogada. Vendedor sai. Essa é a diferença, essa grande diferença, que a gente falou muito, né, das duas caixinhas. Qual a diferença das duas caixinhas? Caixinha seguro garantia. O vendedor continua lá. Continua. É seguro de crédito, né? Você tá lá segurando o crédito do vendedor, a responsabilidade de pagamento. Se o vendedor não pagar, a seguradora paga o comprador, mas ela vai e executa contra a garantia do vendedor. Nos casos dos seguros transacionais, aí a saída limpa para o vendedor. Eu tiro o vendedor da jogada. Então, assim, nesse caso, é assim, o vendedor estava lá. Dá meu dinheiro aqui, vou embora, se vira. Exatamente. Seguradora vai pagar. O único caso, nesses casos, né? O único direito de regresso que a seguradora tem, o único caso de direito de regresso é se for fraude do vendedor. Tá bom. Ainda assim, a seguradora paga o comprador e aí ela vai atrás do vendedor. Mas é o único caso. Em todos os outros casos, a seguradora paga e é saída limpa, o vendedor não precisa mais se preocupar. Então, essa é uma forma quando você está aí analisando a transação e você precisa... Acontece muito, né, Bru? Muita gente vem pra gente, travou o deal, não vai sair porque tem esse contingente aqui, tem essa ação, tem esse problema de tax aqui que eles não conseguiram entrar num acordo e a gente precisa solucionar. Então, aí usa-se o tax e o contingent liability. Entendi. E no processo de M&A, uma das partes mais difíceis de negociar são as garantias, o que a gente chama de reps and warranties, que são as garantias que o vendedor vai dar para o comprador. Porque ele olha a empresa sob uma ótica. De tá tudo bem, eu tô aqui faz sei lá quantos anos, eu conheço tudo, não tem problema nenhum, tá tudo ok, eu não tenho que te dar garantia porque não vai ter problema. O comprador tá esmiuçando tudo e tá falando, não, pode dar problema aqui, você tá me falando que tem um possível passivo de 10 milhões de reais, mas eu tô vendo aqui que tem 150. Então, eu quero 150 em garantia. Então, isso acaba com transações. Então, assim, é sempre muito tenso, é a parte mais difícil de negociar numa transação. A gente fala que são as duas cláusulas mais chatas, né? São as cláusulas. É a cláusula das reps and warrants em si, porque aí é a cláusula que eles estão lá dando as representações e garantias falando que a empresa tá ok.
Então, a cláusula, a gente falou bastante de reps and warrants, a gente não foi pro básico, né? O que são a tal... O que é o objeto do seguro, né? Reps and warrants. A reps and warrants é justamente uma seção do contrato que o vendedor tá falando que a empresa dele tá ok. Então, ele tá falando, olha, não tenho nenhuma ação contra mim, exceto essas daqui que eu te falei, que você achou na due diligence. Não tenho nenhum problema de licença, todas as licenças ambientais estão em dia, as demonstrações financeiras representam true and fair view, né, do estado financeiro da empresa neste momento. Então, tá lá falando que a empresa tá ok. Uhum. Então, essa é a cláusula de reps and warrants, uma das mais difíceis de ser negociada. O que o seguro? Aí o seguro de reps and warrants, né? Que a gente comentou bastante dele, mas não entrou ainda. Então, qual que é o objeto desse seguro? Então, tendo uma perda financeira advinda de uma quebra nessas reps and warrants, de um passivo seria uma quebra? Desconhecido, uma quebra, por exemplo, Uma fraude? falei... Não, eu falei que não tem mais nenhum processo além desses XYZ. Mas não é verdade. Ele falou, não, mas é desconhecido. Ele não falou que é pro desconhecido. É pro desconhecido. Ele mentiu. Não, nesse caso seria a fraude que tem regresso. Mas assim, ele olhou toda a empresa dele e falou, olha, eu tenho aqui, isso aqui é o que tem, porque ele realmente acredita que aquilo é o que tem. Mas depois que terminou a transação, aparece mais alguma coisa diferente que ninguém tinha identificado. Nem o comprador. Que existia no passado, mas ainda não era um processo. Às vezes um ex-funcionário está conversando ainda com o advogado para processar. Exato. Depois veio. Ou, por exemplo, acontece muito quando a empresa nova, né? Quando o comprador entra na empresa, a primeira coisa que ele faz é trocar a empresa de auditoria. E aí, o auditor novo vai sentar lá, revisar as contas da empresa e tcharam. A gente Pensa em Americanas. Até na mídia, né? Diversos casos com alguma coisa lá contabilizado da maneira imprópria ou né, não da melhor maneira que poderia ter sido, e tem lá uma perda financeira. E aí a gente não tá falando de fraude, é simplesmente de um erro. Pode ser um erro, pode ser... Passou. Ninguém viu e ainda que seja fraude, a seguradora vai pagar, mas aí ela tem o direito de regresso contra o vendedor. Se não é fraude, a seguradora vai pagar e encerrou.